Dou graças ao Senhor por mais um dia que Ele nos concedeu aqui para viver, para cultuar, adorar e exaltar o nome dEle e aprender da sua graça, do seu cuidado e do seu amor para conosco. Vamos dar sequência à nossa meditação, o nosso aprendizado na palavra do Senhor sobre a igreja guiada pelo Espírito Santo. Nós vamos dar sequência a este estudo a partir do capítulo 2 do livro de Atos. Vamos começar a partir do verso 14 até o verso 40. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Então Pedro deu um passo à frente e com os apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo de Judeia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas de manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo, e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escutem. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ele não pode mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, diz o rei Davi: vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que o meu coração esteja alegre e que a minha língua o louve. Meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos,
nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com alegria de tua presença. Irmãos, permita-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob o juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e, conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor, nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Amém? Deus, nós agradecemos por esta leitura e pedimos que o Teu Espírito nos ajude a meditar nessa noite e fale aos nossos corações os Teus planos e os Teus propósitos para nós, para essa congregação, para o louvor do Teu santo nome. Nós dependemos da Tua graça e dependemos do favor do Teu Espírito Santo para que possamos ser edificados e fortalecidos, para que a Tua palavra chegue aos nossos corações para o louvor do Teu santo nome. Agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, para facilitar a nossa meditação, vamos olhar para esse texto em três partes principais. A primeira dele é o cumprimento da profecia, ou cumprimento da promessa de Deus a respeito do seu povo. E a segunda parte nós vamos olhar para o dever do homem perante o cumprimento dessa promessa, dessa profecia antes, mas que agora está acontecendo aqui no livro de Atos. E a terceira parte é a dádiva do Espírito Santo aos eleitos. Os irmãos pegaram o cumprimento da profecia de Deus, o dever de homem perante esse cumprimento e a dádiva da promessa, a dádiva do Espírito Santo ao povo
de Deus. Voltando um pouco aqui atrás e lembrando aquilo que aconteceu na semana retrasada, a respeito, no começo do capítulo 2, que nós ouvimos sobre o derramamento do Espírito Santo e a reação daquele povo que estavam perante o acontecimento. E aqui nós vamos ver a resposta à reação desse povo. No verso 1, a partir do verso 13, nós vamos ver essa reação do povo. E a partir do verso 14, Pedro e os apóstolos começam a responder à comunidade, àquele povo que estava ao redor deles naquele dia. Olhando para esse começo, nós podemos perceber o seguinte, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que são dados a crer em Cristo Jesus. E, ao mesmo tempo, é o juízo para aqueles incrédulos, aqueles que não creram em Cristo como o Salvador. Aqui nós podemos perceber a reação. Uns ficaram pasmados e queriam saber mais a respeito do Evangelho que os apóstolos pregavam. No entanto, os outros zombavam dos acontecimentos que estavam acontecendo naquele dia, principalmente da descida do Espírito Santo, achando que eles estavam bêbados, zombando dos atos poderosos do Espírito Santo de Deus para a salvação daqueles que creem em Deus. No entanto, as ambas partes, tanto aqueles que zombam do Evangelho como aqueles que querem saber mais do Evangelho, constituem uma oportunidade para a pregação do Evangelho. Se zombarem, é uma oportunidade para pregar-lhes a verdade de Deus. Se querem saber mais, é uma oportunidade para pregar o Evangelho da salvação. É o que estava acontecendo aqui no livro de Atos. Porque Pedro não desperdiçou essa oportunidade. E Paulo falou o seguinte, que ele não se envergonharia do Evangelho de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem em Deus. E Pedro não teve essa vergonha, mas se apegou à oportunidade para pregar o Evangelho, o poder de Deus para a salvação da humanidade. E ele, aproximando-se da multidão, ergueu a sua voz e começou a falar o seguinte: irmãos, isto que vocês estão vendo acontecendo não foi por embriaguez, não foi pelo vinho. Inclusive, essa é uma hora que é impossível ser bêbado. É 9 horas da manhã, então é impossível. Mas o que estava acontecendo, na verdade, nesse momento, já foi predito antes. Ele fez menção da profecia dada por profeta Joel. Aí ele prosseguiu. Disse o profeta Joel: nos últimos dias, diz o Deus, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoas. O que estava acontecendo já tinha sido predito antes. Deus já tinha pronunciado, Deus já tinha falado o que iria acontecer. Não foi uma surpresa, não foi o acaso, não foi o imprevisto, foi o plano de Deus. Deus já tinha planejado tudo o que estava acontecendo. E com certeza, o que está acontecendo aqui foi o plano de Deus. Não foi por acaso, nem foi por sorte, mas foi o plano de Deus para a nossa vida, para o povo de Deus aqui na terra. Porque tudo que acontece já foi o plano eterno de Deus aqui na terra. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões. Jovens terão visões. Jovens, preste atenção. Os jovens terão visão. O que é a visão? Visão é aquele que é capaz de ver longe e percorrer o caminho que conduz à vida. Não deixe ser ofuscada a vossa visão, a vossa forma de ver o mundo, a vossa forma de ver o plano de Deus para a salvação dos seus eleitos. Se apegue
ao Espírito de Deus que dá visão, que dá sabedoria, que dá discernimento para que possamos ver o caminho a ser seguido. Naqueles dias derramarei, aliás, os velhos também, aqui foi mencionado, velhos terão sonhos. Porque a velhice já chega no nível de perder os sonhos, de achar que nada mais pode ser conquistado na vida, de achar que é impossível alcançar aquilo que foi sonhado antes. Mas aqui a Bíblia fala, eles vão continuar sonhando pela graça do Espírito Santo. Então não perca os sonhos, e principalmente os sonhos de Deus para o seu povo. Sonhe alto e prossiga conquistando os sonhos, e ajude os jovens a terem a visão de conquistar os sonhos de Deus para a sua vida. Amém, velhos? Não perca os sonhos, continue sonhando. Mesmo aos 70 anos, 80 anos, 100 anos, continue sonhando, porque o Deus é todo poderoso para cumprir os seus planos na vida do seu povo. Não perca os sonhos. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu, sinais debaixo na terra, sangue e fogo, nuvem de fumaça, o sol escurecerá e a lua se tornará vermelho como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute. Deus provou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas, sinais por meio dele. Sinais que ouvimos falar aqui do começo, maravilhas, milagres, Deus provou, Deus realizou por meio de Cristo. Deus cumpriu a profecia em Cristo. Tudo nos mostra que tudo que Deus falou, que Deus planejou, se cumpre em Cristo. E por meio dele, ele aplica os seus planos para os eleitos. Então, tudo passa por Cristo, tudo se cumpre em Cristo e por meio de Cristo. Nada vai acontecer fora de Cristo. Não há outro caminho de alcançar a graça de Deus senão por meio de Cristo. Não há outra forma de o ser humano conquistar a salvação em Deus senão por meio de Cristo. Não há outra forma que o homem possa fazer ou ser bondoso demais até alcançar a salvação se não for por Cristo. Aliás, podemos lembrar do episódio do homem, do Cornélio, não, esqueci o nome. Cornélio, que era o gentio que buscava Deus, que aplicava no conhecimento de Deus, ia a Jerusalém, visitava o templo de Deus, voltava para a sua terra, adorava Deus, buscava Deus. E um dia desse, o anjo lhe apareceu. Naquela hora, acho que ele falava no seu coração, agora vi Deus, Deus me alcançou, sou salvo. Mas ainda não. O anjo falou, olha, Deus estabeleceu uma forma de salvar aqueles que podem crer no seu nome. E mande chamar Pedro, ele virá e lhe falará como serás salvo. Vai lhe anunciar o evangelho da salvação. A salvação que vem por meio de um homem, que é Cristo. E esse Cristo deu autoridade à sua igreja para pregar o evangelho aqui na terra. Então a salvação não é alcançada nem por meio de anjos, nem por meio de qualquer outra coisa, a não ser Cristo. E esse Cristo é dado a pregar por meio da sua igreja, por meio do seu povo. Coloque isso no seu coração. A única forma de Deus salvar a humanidade dos seus pecados é por meio de Cristo. E as profecias ditas, desde o começo até aqui, serão cumpridas em Cristo e por meio de Cristo. E esse Cristo que é dado à igreja anunciar aos povos
para encontrar o meio de salvação. Este é o dever da igreja aqui na terra. Então, tudo se cumpre por meio de Cristo. E ele continua ainda dizendo o seguinte: esses sinais e maravilhas que nós vimos deu o seu início pelo Filho de Deus, por meio de Cristo. E esses sinais acompanharão o Evangelho até o último dia aqui na terra. Já começou os sinais e maravilhas e vai intensificar até os últimos dias. Tanto as bênçãos como as maldições de Deus sobre a terra. Os filhos de Deus serão protegidos, serão guardados pela graça e pela dádiva do Espírito Santo. Mas tudo se cumpre por meio dele. Não é de imaginar ou de pensar outras formas, ou que Pedro estava ali nesse contexto tentando comover aqueles ouvintes. Ele estava usando justamente essas parábolas, essas profecias, para dar um entendimento claro aos judeus que esperavam o Cristo prometido, a profecia dada por meio de profetas e por meio de Davi, que também era profeta de Deus por meio do Espírito Santo. Os judeus sabiam claramente o que Pedro estava falando, ao usar a profecia de Joel, do capítulo 2 do livro de Joel. Estava lembrando aos judeus de que o que estava acontecendo naquele momento já tinha sido dito antes por meio de profetas, de que iria acontecer naquele dia. Então, Deus estava cumprindo a sua promessa para com o seu povo. Pedro estava abrindo os olhos dos judeus para verem de que Deus estava cumprindo os seus planos. Os propósitos de Deus que já tinha sido anunciado antes estavam se cumprindo naqueles dias. E tudo passa por Cristo. O que eles esperavam se cumpriu em Cristo. E é por meio de Cristo. Não tem mais uma outra esperança a esperar, ou que os judeus colocassem a expectativa de que viria mais um novo Cristo, um outro Messias prometido. O prometido já estava entre o povo. E esse prometido eles o crucificaram com a ajuda dos gentios. Mas a ele é dado a cumprir os planos de Deus, a cumprir os propósitos de Deus, a executar o plano da salvação de Deus e a cumprir a promessa de Deus para o seu povo. E ele continuou, no versículo 23. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda dos gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-os dos horrores da morte, pois ele não pôde mantê-lo sob o seu domínio. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele volta a fazer menção da profecia do rei Davi, lembrando o Salmo 110, que Davi profetiza a respeito do Cristo. E essa profecia estava no coração do povo judeus, porque esse que Davi falou a respeito era aquele que sentaria no trono de Davi para governar o seu povo e para libertar o seu povo e dar a esperança ao seu povo e cumprir os planos de Deus na vida do povo de Deus. Esta era a esperança do povo judeu, era a expectativa do povo judeu, e Pedro vai lembrá-los: olha, aquilo que Davi falou cumpriu na vida deste homem, que vocês crucificaram com a ajuda dos gentios. Foi a ele que Davi referiu quando falou o seguinte: vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que o meu coração esteja alegre e que a minha língua o louve. O meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás nem a minha alma entre os mortos.
nem permitirás que o santo apodreça no túmulo. Davi morreu e foi sepultado. Está no túmulo até hoje. Cristo morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia levantou da morte. Ao terceiro dia, o corpo dele não apodreceu. O que Davi falou aqui. Nem permitirá que o corpo apodreça no túmulo. O único corpo que não apodreceu no túmulo é de Cristo Jesus. Então, a profecia se cumpre em Cristo e por meio de Cristo Jesus. Tu mostraste o caminho da vida. O caminho da vida é Cristo. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho que conduz à salvação é Cristo. Então, tudo se cumpre em Cristo e por meio de Cristo. Irmãos, permita-me dizer com toda convicção, fala Pedro, que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado. O seu túmulo está aqui hoje, entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob o juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro que estava acontecendo nos dias de Atos dos Apóstolos. O futuro chegou nos dias dos apóstolos. Falando a ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem o seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus. Conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou naquele dia. A descida do Espírito Santo é por meio do Messias, é por meio do Cristo crucificado e ressurreto dentre os mortos. É ele que é dado o poder e a autoridade de distribuir o Espírito a toda a carne. Para que a carne experimente o Espírito de Deus é por meio de Cristo Jesus. Sem Cristo é impossível o Espírito permanecer na carne do ser humano, a não ser consumido e destruído eternamente. Porque Ele é santo e Ele é puro e só pode permanecer na carne do ser humano pela graça de Cristo Jesus. E Ele continuou esclarecendo a mente dos judeus. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-se no lugar de honra à minha direita. Quem subiu ao céu está à destra do Pai é o Cristo, que foi crucificado e ressurreto dentre os mortos, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Portanto, saibam com certeza todos o povo de Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O Cristo que vocês esperam é esse que vocês crucificaram e Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, toda a profecia e o cumprimento da promessa de Deus é dado por meio de Cristo Jesus. E sem Ele, nada acontece e tudo é impossível para a humanidade. Razão pela qual Pedro vai lançar mão dessas duas profecias para fazer com que os judeus lembrassem da palavra de Deus, entendessem o contexto e crescem no Cristo ressurreto. No entanto, para nós, talvez o cumprimento da profecia não tenha muito peso no nosso entendimento, na nossa mente, mas, no entanto, o tempo nos ensina o seguinte, de que aquele que cumpre as profecias, os planos, é fiel e cumprirá o que ele começou.
na nossa vida. Aquele que começou boa obra em nós há de concluí-la no dia do Senhor. Para nós expressa de que Deus está no controle de toda a história da humanidade aqui na Terra e até nos últimos dias da humanidade. Deus sempre está presente na história do ser humano. E tudo acontece com a autoridade de Deus e com a permissão de Deus. Se Deus permitir, acontece. Se não permitir, nada acontece. E se Ele agir, acontece. Como estamos vendo aqui no livro de Atos. Pela mão de Deus, o Espírito desceu na vida dos apóstolos e daqueles que creram no Senhor. Deus cumprindo os seus planos na história da humanidade aqui na Terra. Então, propósitos de Deus aqui na Terra. Deus está na história da humanidade e Deus cumpre os seus planos e com a sua permissão muitos os acontecimentos podem acontecer para o juízo dos seres humanos aqui na Terra. Com isso nós podemos aprender essa verdade de que Deus está no controle da história da humanidade e nada acontece fora da permissão de Deus aqui na Terra. Bem-aventurados aqueles que creem no Senhor, porque eles alcançarão a misericórdia e a graça de Deus, porque serão poupados da desgraça que poderá acontecer aqui na terra pela mão de Deus e pela mão de Cristo. E então, se tudo cumpre em Deus, em Cristo, por meio de Cristo, qual é o dever do ser humano? Qual é o nosso dever? Qual é o nosso papel em torno do cumprimento da graça e dos propósitos de Deus para com o seu povo? O nosso dever está a partir do verso 37. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? O que eu devo fazer? O que você deve fazer? O que a humanidade deve fazer? O que o homem deve fazer para alcançar a graça de Deus? E a resposta é bem clara, a partir do verso 38. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para perdão dos vossos pecados. O dever do homem em torno do plano da salvação de Deus é arrepender dos seus pecados para perdão dos seus pecados. Esta foi a resposta dada aos que estavam interessados a conhecer o plano da salvação de Deus. No entanto, o arrependimento não é uma tarefa fácil para a humanidade. E que acaba sendo a graça de Deus na nossa vida para nos mover ao arrependimento que conduz à salvação em Cristo Jesus. Porque o arrependimento humano, como diz a carta aos Coríntios, não passa de remorsos, de sentimentos de culpa e de vergonha, a vontade de fugir e de esconder, como acontece no Gênesis. Se não for pela graça de Deus para nos mover a um arrependimento genuíno que move o nosso coração ao arrependimento e à confissão dos nossos pecados para nós alcançarmos a salvação de Deus. É esse arrependimento que a igreja precisa clamar e pedir a Deus que nos mova a um arrependimento genuíno. Porque enquanto o tempo vai indo, torna mais difícil o arrependimento do coração do ser humano. O ser humano se torna mais duro para o arrependimento de Deus que gera a salvação. Por muitas coisas que acontecem na nossa vida, pelo aceleramento da vida aqui nos últimos tempos, endurece o coração do ser humano para o arrependimento que conduz à salvação. E por isso que há uma necessidade da igreja clamar, orar e pedir que Deus nos mova a um arrependimento genuíno, a uma transformação da vida que glorifica e que honre o nome de Deus. E esse arrependimento está vinculado à profecia que Pedro refere aqui no livro de Joel. Lá na profecia de Joel, capítulo 1, ele convida o povo ao
arrependimento antes do dia do Senhor, antes do dia do derramamento do Espírito Santo de Deus. A partir do verso 12 do capítulo 1 do livro de Joel. As videiras secaram, as figueiras murcharam e as romazeiras e as palmeiras se murcharam e todas as árvores frutíferas secaram. O verso 14. Convoque um tempo de jejum. Tempo de ajuntamento para que o povo faça uma reunião solene perante o Senhor. Tragam os líderes e todos os habitantes da terra para o templo do Senhor, o seu Deus, e ali clamem a Ele. O dia do Senhor está próximo, o dia em que Ele virá a destruição por parte do Todo-Poderoso, diz do Todo-Poderoso. Que dia terrível será aqui na terra. Capítulo 2, verso 12. Por isso o Senhor disse: voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as vestes em sinal de tristeza. Este é o arrependimento do ser humano. Se entristece, até rasga as vestes, demonstrando que está triste pelo acontecimento ou pelo pecado. Mas Deus aqui convoca o povo para um arrependimento genuíno. Rasguem o coração. Este é o arrependimento que só o Espírito Santo de Deus pode gerar no coração do ser humano. Um arrependimento que chega ao coração, a rasgar o coração, a amolecer o coração para converter a Deus e ser salvo por Deus. Este é o arrependimento que a Bíblia, que a palavra de Deus nos convoca a chegar, a rasgar os nossos corações, a arrepender dos nossos pecados diante do Senhor para alcançar a graça de Deus. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele mude de ideia e lhes envie bênção em lugar de castigo. E é justamente o que aconteceu. Em vez de Deus enviar o castigo sobre os nossos pecados, sobre a nossa vida, Ele o desviou para o seu Filho Cristo Jesus. Ele castigou o seu próprio Filho no nosso lugar. O que aconteceu na cruz, os líderes judeus, com a ajuda dos gentios, entregaram Cristo para a crucificação, mas foi o plano de Deus para desviar o juízo, o castigo sobre a humanidade e aplicá-lo no seu Filho Cristo Jesus. Para perdão dos pecados dos que estão sendo salvos em Cristo Jesus. Então, tudo se cumpre em Cristo e por meio de Cristo. O castigo que viria sobre nós foi desviado para o Filho de Deus sobre o madeiro. Cristo foi crucificado, foi castigado no nosso lugar para que o castigo não venha sobre nós, mas as bênçãos de Deus venham sobre o seu povo. E uma das bênçãos é o que estava acontecendo no livro de Atos, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. A graça de Deus, bênçãos de Deus, aquilo que a humanidade não poderia receber, Deus está recebendo agora, porque Cristo foi crucificado, foi castigado no nosso lugar. Porque Deus é misericordioso, Deus é cheio de amor e de graça para com o seu povo. E o nosso dever é de arrepender e confessar os nossos pecados a Cristo, olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que é capaz de perdoar os nossos pecados e nos restaurar e nos santificar para uma vida com o Pai na eternidade.
E Pedro diz para os irmãos, lá no livro de Atos, este é o dever de vocês, e que já foi o nosso dever e nós o fizemos. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós entregamos a nossa vida ao Cristo que foi crucificado, e Ele cumpriu a sua graça em nós. Vocês também, ao ouvir este Evangelho, arrependam-se dos vossos pecados e confessem os vossos pecados para perdão dos seus pecados em Cristo Jesus. E o segundo passo é o batismo. E cada um de vocês deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. O batismo é a expressão pública, é o testemunho público do nosso arrependimento e da nossa confissão de fé em Cristo Jesus. O batismo está ligado ao arrependimento e confissão dos nossos pecados em Cristo Jesus. É por isso que quando se arrepende, é batizado. O batismo com o arrependimento não tem uma distância. Quem confessa os seus pecados a Cristo, quem arrepende, confessa e crê em Cristo como Senhor e Salvador, tem o direito de ser batizado e deve querer ser batizado como testemunha pública da sua fé em Cristo Jesus. Lá no livro de Mateus, capítulo 3, ele fala que João Batista, ao preparar o caminho da salvação, o caminho de Cristo, ele começou a batizar o povo para o arrependimento. O povo que ia se arrepender ia ser batizado para o encontro do Salvador Cristo Jesus. Eles queriam ser batizados porque ouviram que está chegando o reino de Deus. E o batismo de João Batista era a prova do arrependimento do povo de Deus para a salvação em Cristo Jesus. Aquele que crê em Cristo demonstra o interesse de ser batizado, porque ele quer testemunhar a sua fé em Cristo Jesus. E o batismo nas águas é o testemunho público de que nós cremos no Cristo que veio para salvar-nos dos nossos pecados. E este é o testemunho que João deu no livro de Mateus, capítulo 3. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto de Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Verso 6. Enquanto confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. Enquanto confessavam seus pecados, enquanto arrependiam dos seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. O batismo é o sinal de que nós arrependemos dos nossos pecados, confessamos a Cristo como Salvador da nossa vida e estamos descendo as águas de batismo como um testemunho público da nossa fé em Cristo Jesus. Amém? No entanto, há um outro batismo que só Cristo é capaz de aplicá-lo no coração do ser humano. E tem dois tipos de batismo: batismo no Espírito Santo e batismo no fogo eterno, que João vai referir aqui. Ao ver os fariseus, os publicanos, ele dirigiu a eles: olha, tenham cuidado, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? No entanto, eu estou batizando com água, mas virá aquele que é superior a mim, aquele que é maior do que eu. Ele tem o poder de batizar com o Espírito e com o fogo que arde para sempre. Porque ele tem a pá para separar o trigo da palha. E ele jogará a palha no fogo eterno e batizará o trigo com o seu Espírito Santo. E o que estava acontecendo aqui no livro de Atos?
a descida do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo sobre aqueles que confessam que se arrependem dos seus pecados e creem no Cristo, que é autor e salvador da nossa vida. Mas depois haverá o último batismo, que será o batismo no fogo eterno. E quem tem o poder de batizar a humanidade, a incredulidade dos homens, é o Cristo Jesus. Então tudo é por meio de Cristo. Ele é que tem o poder de salvar os seus, é Ele que tem o poder de mandar a alma dos incrédulos para o fogo eterno. O único que tem poder para aplicar o juízo de Deus sobre a humanidade é Cristo Jesus. É por isso que quem recorre a Cristo como Salvador da sua vida, alcança a graça de Deus. O juízo não será aplicado sobre ele, porque o castigo que iria para toda a incredulidade dos homens na terra foi desviado para Cristo, e ele agora aplicará a sua graça e o seu juízo sobre a humanidade aqui na terra. E este é o nosso dever, de nos arrepender e de confessar a Cristo como o Senhor e Salvador dos nossos pecados e dirigir ao batismo público como testemunha da nossa fé em Cristo para recebermos a graça de Deus. E Pedro diz aqui o seguinte: então a dádiva será aplicada a vocês. Porque a profecia diz respeito a vocês e os vossos filhos, e os filhos dos vossos filhos, a geração após geração, até o último dia, o dia de Cristo. O dia grandioso, o dia do juízo de Deus sobre a terra. Mas antes desse último dia, a salvação se aplica aos que vão ser salvos em Cristo Jesus. Porque a profecia de Joel, do derramamento do Espírito Santo, diz respeito à igreja de Cristo. Diz respeito aos dias de hoje, que começou com o Pentecoste e vai perdurar até o dia em que Cristo há de aparecer nas nuvens, em que todo olho o verá descendo sobre a terra para aplicar o juízo e o castigo eterno sobre a humanidade incrédula aqui na terra. Mas até antes desse dia, em que o sol há de escurecer, que ele menciona aqui, porque a profecia de Joel fala do início do Pentecoste até o último dia da humanidade aqui na terra. Os atos dos sinais e milagres e prodígios de Deus acontecerão até neste dia, em que ele fala: o sol se escurecerá, a lua se transformará em sangue e a terra se escurecerá, então virá o dia do Senhor, o dia glorioso e o grandioso dia de Deus. Mas antes desse dia, a graça de Deus, a profecia do derramamento do Espírito Santo se aplica aos que estão sendo salvos até naquele dia. Por isso que ele fala que a profecia diz respeito a vocês, a vossos filhos e aos filhos dos vossos filhos, e assim até a última geração que vai experimentar a graça de Deus aqui na terra. E quem aplica a dádiva do Espírito Santo é o próprio Cristo, que recebeu o poder de derramar o seu Espírito Santo sobre toda a carne aqui na terra. E o propósito do Espírito Santo na vida do povo de Deus, na vida da igreja, é testemunha, é o selo que testemunha essa salvação, de que nós somos salvos em Cristo para sempre. E afirma o autor de Hebreus, capítulo 10, o verso 14 até o verso 17. Porque, mediante essa única oferta, ele tornou perfeito para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: este é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias que estamos vivendo, diz o Senhor. Porei a minha lei em seus coração, e essa escreverei em sua mente. E acrescenta:
e nunca mais lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Naquele dia, no dia da salvação, Deus não vai lembrar dos nossos pecados, não vai atribuir os nossos pecados, porque o Espírito Santo que Ele derramou sobre o seu povo, sobre a sua igreja, é selo, é testemunha, é marca de que eles já estão sendo salvos em Cristo Jesus. Já foram redimidos pelo sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Este é o povo que está sendo separado para a eternidade com Deus, por causa da graça do Espírito Santo. É por isso que Cristo derramou seu Espírito Santo para selar a sua promessa na vida dos que estão sendo salvos para o dia do juízo que Joel prediz antes de Cristo chegar à terra. Então, o Espírito Santo, ao ser derramado, ele testifica em nós como eleitos e salvos pelo sacrifício perfeito de Cristo para uma vida eterna. E Deus jamais lembrará dos nossos pecados e da nossa desobediência por causa de Cristo. Por causa do sacrifício de Cristo, pelo qual o Espírito testemunha, testifica e prova de que nós somos salvos em Cristo Jesus. E o mesmo Espírito Santo nos mantém, nos encoraja e nos fortalece e nos conduz, mesmo passando por momentos difíceis na terra, Ele nos garante a alegria da salvação que nós estamos aguardando em Cristo Jesus. Porque a nossa alegria, ela é passível. Passa. Nos momentos difíceis, passa. E o mesmo profeta a qual Pedro menciona aqui, o profeta Joel, ele também referiu isso na sua profecia, de que a nossa alegria humana, a alegria do ser humano, ele passa com o tempo, passa com os acontecimentos, passa quando tudo começa a ser difícil na nossa vida. Quando os campos são arruinados, quando a terra é desolada, quando o trigo está destruído, quando as uvas secarem, quando o azeite acabar e todas as árvores frutíferas secarem na terra, o profeta diz o seguinte: com elas murcha a alegria do povo. Quando a nossa produção acabar, quando não tem mais o que comer, quando olhar para o seu celeiro e não ver nada que comer, quando você olha para o seu salário e não dá para comer, talvez cesse a sua alegria de viver aqui na terra. Quando olha para a sua volta e vê que muitos prosperam, mas você não prospera, talvez cesse a sua alegria de viver aqui na terra. Quando você olha para a sua saúde, talvez não tenha força para trabalhar ou para conquistar o que você precisa aqui na terra, talvez cesse a sua alegria, talvez murche a sua alegria de continuar vivendo. Quando tudo é difícil de conquistar, de trabalhar, quando é difícil levantar de manhã para trabalhar e angriar o seu fundo, talvez cesse a sua alegria, talvez murche a sua alegria de viver aqui na terra. Mas, no entanto, a alegria que vem do Espírito Santo nos fortalece a viver para sempre. Porque a alegria da salvação está alicerçada na graça do Espírito Santo. Não depende se tem o que comer, ou o que beber, ou o que vestir aqui na terra. O nosso foco está no reino de Deus. Nós estamos olhando para o reino eterno pela graça do Espírito Santo que está em nós, que nos encoraja quando Cristo diz: passareis pelas aflições, mas tende bom ânimo, porque eu estou convosco para todo sempre. Porque ele estava falando dos dias do Espírito Santo. Porque ele sabia que ia voltar ao Pai, ia sentar à direita do Pai, mas enviaria o seu Espírito Santo para estar conosco, para nos encorajar, para nos fortalecer a continuar vivendo a alegria da salvação, mesmo com a necessidade, mesmo com lutas, mas a nossa alegria não cessa, porque nós somos enriquecidos pela graça do Espírito Santo.
A alegria do homem se alicerça na conquista, nos bens que ele conquista aqui na terra. Quando olha a sua prosperidade, ele se alegra. Mas quando termina a prosperidade, murcha a alegria. Mas aqueles que se alegram na salvação que Deus dá pela graça do seu Espírito Santo, ainda passando pelas necessidades, ainda passando pelas lutas, enfermos, dificuldades, vendo os outros prosperarem, no entanto, se alegra no Senhor. Foi o que o profeta Abacuque falou: mesmo que não haja o que comer, mesmo que não haja o fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Exultarei na alegria da salvação que o Senhor guardou para mim. Esta é a alegria que só o Espírito Santo produz na vida do povo de Deus. Esta é a alegria que nós dependemos da graça do Espírito para viver tempos difíceis, porque cada vez mais os tempos vão ficar difíceis aqui na terra. E a Bíblia diz que nos últimos tempos haverá catástrofes, guerras e fome. Não vai ser uma tarefa fácil olhar para o seu filho passando fome, para a sua família passando fome, e olhar as suas mãos e não ter nada o que dar de comer. Provavelmente que murchará a alegria de viver aqui na terra. No entanto, os que esperam no Senhor serão fortalecidos e se alegrarão na esperança da salvação que tem em Cristo Jesus. A nossa alegria de viver está em Cristo e pela graça do Espírito Santo na nossa vida. Por isso nós dependemos da graça e da dádiva de Deus para nós continuarmos a viver alegria mesmo em tempos difíceis aqui na terra. E o mesmo Espírito capacita a igreja, fortalece a igreja para testemunhar do Evangelho e viver o Evangelho aqui na terra. Quando Cristo falou: esperai em Jerusalém, até descer o Espírito Santo sobre vós, e daí sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Porque pelas nossas mãos nós não seremos capazes de fazer a obra de Deus, senão pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito que capacita a igreja de Cristo a viver o Evangelho e a testemunhar do Evangelho, mesmo sendo zombados. Terão coragem de firmar no Evangelho e testemunhar o Evangelho como os apóstolos. Porque se não for pelo Espírito, nós não seremos capazes de enfrentar a zombaria dos incrédulos que zombam da graça e do favor de Deus aqui na terra. Então, o Espírito é o selo que nos garante a salvação eterna em Cristo Jesus. E o mesmo Espírito que garante a nossa alegria de viver a vida, mesmo passando pelas necessidades, pelas lutas e pelas dificuldades, pela falta, mas, no entanto, temos a alegria de viver, porque nós esperamos a salvação do nosso Deus, que cumpre a sua promessa fielmente a seu tempo determinado. E o mesmo Espírito nos capacita a viver o Evangelho e a testemunhar do Evangelho para aqueles que ainda hão de crer em Cristo Jesus. E esta é a dádiva que só Cristo dá ao seu povo. É por isso que a igreja precisa se reunir, buscar a graça de Deus, porque a graça se cumpre por meio da igreja, do povo de Deus. E essa também é uma tarefa do Espírito Santo para congregar os eleitos, os salvos, para serem preparados, santificados e crescerem na santificação para o dia do Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Mas o nosso dever primário é de nos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados a Deus, de nos quebrantar diante de Deus, não rasgar as vestes, não ficar apenas triste pelos pecados, pelos acontecimentos, mas rasgar os nossos corações, arrepender profundamente dos nossos pecados perante Deus, para que a graça dele nos alcance e perdoe os nossos pecados, nos purifique dos nossos pecados e faça habitar o seu Espírito Santo em nossos corações, em nossa mente, para a salvação eterna em Cristo Jesus.